Boa tarde para todos. Vamos para mais um vídeo do canal Edson Gomes o Marcionita. Vídeo resposta ao vídeo do canal do Rômulo Ribeiro Oficial sobre o tema O Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostou, dá um gostei. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Paz de Isu Crestos. Então, veja bem, o que o Messias respondeu? Ora, ele respondeu citando a Bíblia. Só que qual Bíblia? Na verdade, as Escrituras. O Antigo Testamento, né? O Criador os fez homem e mulher. Gênesis 1:27. Quando o Messias responde isso, o que o Messias está citando? Gênesis 1:27, cara. Ou seja, Antigo Testamento. Ou seja, Escrituras. Antes eu falei Bíblia, né? Corrigindo, mas eu quis dizer a palavra do Criador, né? É porque assim, pessoal, não sei se você entende, mas a Bíblia ela é um compêndio do Antigo com o Novo Testamento. Ué, ora bolas! Então assim, tudo na verdade que está ali, Antigo e Novo, é Bíblia, acabou. As pessoas é que estão querendo dividir, inclusive quanto mais divisão, pior fica, quanto mais divide versículo isolado fora de contexto, pior fica para entender. Então as pessoas têm que compreender que, pessoal, Antigo e Novo, Antiga Aliança, Nova Aliança, Antigo Testamento, Novo Testamento, os dois fazem parte da revelação progressiva do Pai à humanidade. Ponto final. Conhecido hoje como Bíblia. Ponto. Acabou. É tão difícil entender isso? Antes de responder, vamos postar o que crê os marcionitas. O Deus bom, Pai dos Espíritos, habita nos céus dos céus além deste mundo. 2. O Criador, Deus da carne, Criador de Gênesis, criou este mundo material. 3. O Diabo, como se fosse um Deus, o príncipe deste mundo. Dito isso, vamos contrapor ao vídeo. Nos evangelhos temos mais de 130 versículos com a palavra Paiaba, ditas por Crestos o Salvador. Vou dar exemplo: Mateus 18:35, assim vos fará, também. Meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Veja como ele usa a palavra Pai Celestial, para falar de coisas do reino dos céus do Pai e não das deste mundo. Em Mateus 19:4, ele diz: o Criador criou o homem e mulher. Disse o Criador e não seu pai. Crestos sabia sobre o Criador de Gênesis e o menciona, mas não diz que é seu pai. Como também nestes 130 versículos, ele não associa seu pai a nenhum episódio do Velho Testamento. Ele não diz que foi seu pai quem criou este mundo, que seu pai deu as leis do Sinai, que seu pai provocou o dilúvio, que seu pai seria o mesmo de Gênesis, etc. Quanto ao Novo e Velho Testamento, esta separação foi Marcion de Sinop quem fez. Na Bíblia marcionita não temos o Velho Testamento, tem o Novo somente com 10 cartas de Paulo e um evangelho chamado Evangelho do Senhor. Quem agregou o Velho Testamento e o Novo Testamento foi Atanásio quando compilou esta Bíblia em 367 DC, e colocando no Novo Testamento 4 evangelhos, quando só seriam livros como Atos, Apocalipse, cartas pastorais atribuídas a Paulo e cartas de supostos apóstolos para se contrapor à verdade. Quem lê esta Bíblia do jeito que está dificilmente vai descobrir a maracutaia feita pelos bispos católicos fizeram para que o Deus do Velho Testamento fosse o mesmo Pai que Crestos nos apresentou. Outra coisa, no vídeo fala de duas alianças. Isso na Bíblia existe no Velho Testamento, onde o Deus do Velho Testamento faria uma nova aliança com o povo de Israel. O Deus do Velho Testamento é tribal, só gosta do povo de Israel em detrimento aos demais povos, tanto que ele tenta enviar o Messias de Israel só para os judeus, ao passo que o Pai envia o Crestos como o Salvador do mundo. Não existe nova aliança entre os gentios e judeus partindo do Deus do Velho Testamento. Fala, por que transgredis, ou seja, por que vocês transgridem, ou seja, violam, também o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição. Porque Deus ordenou: honra a teu pai e tua mãe. Oh, olha só, isso aqui foi citado em Êxodo 20, verso 12, e Deuteronômio 5, verso 16.
Nossa, mas pera aí então, só um pouquinho. Eu vou até marcar aqui, pessoal, de vermelho, para ficar legal. Calma aí. Deixa eu... agora ele não vai sair não. Bom, fica amarelo mais forte, já eras. Tá? Dá para entender igual. Olha só. Interessante que você vê que o Messias citando justamente a Torá. Justamente os mandamentos da antiga aliança. Ué, mas o Messias então está citando os mandamentos? Sim, e citando para o lado do bem ainda, olha só. Porque Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe. Né? Se você dizer que isso aí é um mandamento do diabo, então desonra teu pai e tua mãe. Desobedeça, vai lá. É isso aí. Tá? Eu prefiro honrar pai e mãe. Tá? Está citando Êxodo 20, 12 e Deuteronômio 5, 16. Pentateuco, pessoal, Antigo Testamento. E aí? Ele continua. Quem maldisser seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Isso aqui está em Êxodo 21, 17 e Levítico 20, verso 9. Novamente o Messias citando o Antigo Testamento. Porque olha só, o Messias está dizendo aqui, ó, os mandamentos que eles deveriam obedecer, e não estavam. Por isso que ele falou aqui no início, ó, transgredis vós também o mandamento de Deus. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai e sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus. O Messias está respondendo eles aqui, ó. Vocês estão invalidando a palavra do Criador. Por causa do quê? Por causa da vossa tradição, hipócritas. Tá? Infelizmente, esses fariseus aqui, eles colocavam as tradições acima e por isso erravam. Bem profetizou Isaías, a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me, olha aqui, honra-me. Honra quem? Com os lábios, mas o seu coração está longe de quem? De mim. Ué, de mim quem? Está em Isaías 29, 13. Ué, mas Isaías não é profeta do diabo? Segundo alguns. Segundo a seita do dragão, todos os profetas do Antigo Testamento é do diabo e do dragão. O autor do vídeo, como se era de esperar, só grifa vários textos que pensa alinhar com seus pensamentos. Porém o mais importante, que seria da punição para quem desobedece os pais, ele não grifa. Ele leu, porém acho que até soou ao ler esta passagem. Para se afirmar que estas leis estão em vigor e são do Criador, teriam que ter ainda as penas em vigor. Seria um Deus bom em ordenar que seu filho morresse apedrejado pela sua desobediência? Diferente do Pai Celestial, que manda amar seus inimigos, perdoar 70 vezes 7, não pagar o mal com o mal e dar o outro lado do rosto. Por isso Crestos diz: os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, se referindo com certeza a profetas enviados pelo Deus Criador, que deu as leis do Sinai e que as apoiaram. Este Deus, ordenando a morte os filhos desobedientes, fere seu próprio mandamento, que diz: não matarás. Crestos disse: eu não vim para condenar ninguém, e sim para dar vida, e vida com abundância. Quem vos acusa é Moisés com suas leis. Portanto o Deus do Sinai é antagônico ao Pai Celestial, que o Filho revelou, porém ninguém o conhecia. Crestos, no curso de suas discussões com os judeus, ele alega às vezes em seu favor os textos do Antigo Testamento. E aqui está seu tratamento desses textos. Está escrito em sua lei que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. João 8,17. A ordenança a qual ele se refere aqui está escrita em Deuteronômio 19,15. Ela foi ditada pelo próprio Deus a Moisés. Mas não assim para o Crestos, que diz com desdém: sua lei. Mas ouça novamente o Crestos. Diz, João 10,34, está escrito em sua lei: eu disse, vocês são deuses. João 15,25, isto aconteceu para que a palavra pudesse ser cumprida escrita em sua lei: eles me odiaram sem razão. Crestos nunca disse que as leis foram dadas por seu pai. Ele diz vossa lei, tua lei, ou ainda a lei de Moisés, mas nunca as leis dadas por meu pai. Assim como diz essa seita maldita criminosa que o Deus do Antigo Testamento é o diabo.
Você tem que dizer aqui, então, que todos os mandamentos, então, que são do diabo, e que o Messias... Então você tem que invalidar a palavra do Messias em toda essa passagem aqui. Por isso que eu digo, que você tem que negar o Messias. Nega o Messias todos os que creem que o Deus do Antigo Testamento é o diabo. Porque o próprio Messias está citando e amparado aqui no Antigo Testamento. Cara, isso é a coisa mais básica do mundo. Somente alguém completamente desonesto, mentiroso, vai continuar defendendo essa falácia. Que o Deus do Antigo Testamento é o diabo. Por quê? Porque será, né, pessoal? Porque não gostam da lei. Porque são criminosos, né? Muitos deles. Calma, tem mais texto aqui. Vamos lá. Inclusive, esse aqui eu já expliquei em vídeos passados. Está na playlist. Olha só. Aqui é o momento de Mateus. Também é Mateus 4 e Lucas 4. Mas aqui eu trouxe o texto de Lucas 4. Onde Satanás vai tentar o Messias. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Verso 6. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. É interessante, né? Porque assim, ó, a criação foi o Messias e o Pai que fizeram, tá? E aí vem o diabo e diz: não, isso aqui, os reinos foi... Se você aqui, ó, me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui, porque me foi entregue. Sim, mas foi entregue, mas quem é que fez? O próprio Pai e o Messias que fizeram o mundo inteiro. Então, tipo assim, Satanás ele tá aqui jogando verde, cara. Só que as pessoas não entendem isso, né? As pessoas acham que Satanás é que comanda realmente esse mundo. Gente, pelo amor do Criador. Né? Então o Pai é quem? O Pai é quem? Oi, tá aqui, ó. Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e dou a quem quiser. Pronto. Satanás é o manda-chuva dessa terra. Ou seja, quem que é o Criador, então? Quem que é o Messias? E o Pai, que fizeram tudo isso? Quem? Então, para essa seita do dragão, né, que diz que o Deus do Antigo Testamento é o diabo, o Pai, o Criador, é um Zé Ninguém, fraco, que não faz nada, covarde, que fica assim, ó, de braços cruzados, esperando o Satanás jogar o dilúvio na terra para matar todo mundo, vendo o Satanás fazer todas as atrocidades e crimes que ele quiser aqui nessa terra, porque o Pai não pode fazer nada, né? Esses caras, além de tudo, devem ser tudo arminiano, ou seja, livre-arbítrio. Então o Pai não pode interferir na vontade do ser humano, sério? Então Satanás é que manda em você, cara. Claro, o Pai não pode fazer nada para impedir as ações de Satanás. O Pai está assim, ó, dentro de uma mordaça, camisa de força. Não pode falar nada nem fazer nada. É isso aí. Esse é o deusinho fraco dessa seita maldita do dragão. Ímpia, bodal, maldita. Vocês é que são malditos. Biblicamente falando. Por quê? Olha, aqui ó, Satanás foi entregue tudo a ele, então ele dá a quem quiser. Então o Pai não pode fazer nada. Vocês têm que voltar para a primeira. O meu reino não é deste mundo, é uma frase de Crestos que aparece em João 18, 36, 38. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. 23 E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. João 8.33. E o Pai, que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto, para que vos salveis. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. Os versículos acima relatam que tanto o Pai como seu filho Crestos não criaram este mundo, seu reino não é deste mundo, o Pai é Pai dos espíritos ao passo que o Criador deste mundo é Deus da carne. Crestos veio de um céu aonde ninguém jamais tinha ido e vim do reino dos espíritos de luz amorado do Pai dos espíritos. Em João 6 quem veio de rodear a terra foi o diabo e veio juntos com os outros filhos de Deus, ou seja, o diabo também é filho do Deus Criador Jeová e não do Pai.
Abaixo verás o diabo vindo com os outros filhos de Deus Jeová. O diabo veio de rodear a terra, pois a terra foi-lhe dada como seu império, está sobre seu governo, por isso o diabo é chamado de príncipe deste mundo. Jó 1.7. E o Senhor disse ao diabo: de onde você veio? E o diabo respondeu à sua voz. Ele disse: circundando a terra, e aproximadamente tocar o céu. Efésios 2.2 diz, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe deste mundo, do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Note, o título do diabo é príncipe deste mundo. Então quem é o rei deste mundo? É Jeová, porque Jeová Altíssimo é tremendo e rei grande sobre toda a terra. Salmos 47.2. Então o rei é Jeová, que teve 12 filhos e 7 deles deu o governo de um planeta. Ao diabo ele deu o governo da terra. Por isso em Jó 1.7 ele veio junto com os outros filhos de Jeová de rodear a terra onde Jeová deu para ele governar. Por isso este planeta jaz no maligno. O diabo governa este mundo com o título de príncipe deste mundo, como se fosse um deus. Note em Jó, que ele troca pensamentos com Jeová seu pai. Eles são íntimos como um pai com um filho. Por isso ele o poupa e mata o Salvador na cruz, ou seja, ele poupa seu filho o diabo e mata o Salvador que estava atrapalhando seus planos de um juízo final. Veja o que diz Crestos em João 8:44. João 8 a seguir. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai, que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí, e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. Quem afirma que é o diabo o pai e o Deus dos judeus é próprio Salvador? Ele disse: minha palavra é sim, sim e não, não. Por isso lemos acima: todos os reinos foram dados a mim e eu entregue a quem eu quiser. Como já lemos, foi o Criador Jeová que entrega o reino da terra ao diabo seu filho, que é chamado príncipe deste mundo. Notem, príncipe não é o rei, é o filho do rei, o rei que tem o poder de distribuir reinos para seus filhos. Crestos, é bom notar que ele não falou: adorareis meu pai, e nem disse meu Deus. Ele disse para o diabo: adoraras o teu Deus. Justamente, o diabo teria que adorar o pai dele e não pedir adoração a ele. Crestos, ou seja, Crestos joga as escrituras feitas pelo Criador contra seu filho o diabo. Ainda não são 9 horas da manhã. Ou seja, ninguém tinha bebido ainda não. Pedro explicando. Pedro explicando. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. E aí, mas o profeta Joel não era do demônio? Não era do Satanás, segundo a seita do dragão? Pois é, e aí? Pedro citando o profeta Joel, como assim? O que o Joel disse? Nos últimos dias? Diz quem? Quem é que está dizendo aqui? Deus, o Pai. Derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Ou seja, literalmente aqui, judeus e gentios. Os seus filhos profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito. Ué, meu espírito no Antigo Testamento? Naqueles dias. E eles profetizarão. Onde é que está essa profecia? Joel 2:28. Ué, mas o Antigo Testamento não é do diabo? Não é o dragão lá no Antigo Testamento? Parece que não, né? Porque está aqui, Pedro citando que o batismo com o Espírito era um cumprimento da profecia de Joel 2:28, que fala: meu Espírito. Meu quem? Do diabo? Não, do Pai. Diz quem? Diz o diabo? Não, o Criador, o Pai. Derramou o Espírito sobre todos os povos. Profeta Joel era do diabo? Não, está aqui sendo citado por Pedro de forma benéfica, amparando a verdade. E aí? E aí, cara? A pergunta é: o Pai que batizou os discípulos... Aliás, pergunta não, a conclusão. O Pai, então, que batizou os discípulos é o mesmo Deus do Antigo Testamento, que disse aquilo que Pedro cita. Irrefutável. Irrefutável. Joel 2.
E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu, e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Veja no livro mentiroso de Atos, Pedro diz que o suposto batismo com o Espírito Santo seria um cumprimento de Joel 2:28. Veja como isso é mentira. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Pergunto: este espírito foi derramado sobre toda a carne? Não só para alguns supostos discípulos de Jesus. Houve prodígios no céu, em todo o mundo? Não. E mostrarei prodígios no céu, e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Houve o juízo final depois de ele derramar seu espírito sobre toda a carne? Não. Em suma patrística quis, usando a caneta e o nome de Pedro, associar o batismo do Espírito Santo com Joel 2:28. São dois episódios que não aconteceram e também eram distintos um do outro. Não houve este batismo com o Espírito Santo, pois na primeira Bíblia marcionita, nem no Evangelho do Senhor e nem nas 10 cartas de Paulo não existem este personagem Espírito Santo. Além da Constituição, outras normas protegem a liberdade religiosa, como Lei nº 9.459, 1997, criminaliza a discriminação ou preconceito contra religiões. Código Penal, artigo 208, penaliza quem vilipendia publicamente ato ou objeto de culto religioso. Lei nº 10.825, 2003, estabelece que presos têm direito à assistência religiosa de qualquer crença. Essas leis garantem que qualquer pessoa no Brasil possa professar e manifestar sua fé livremente, desde que respeite os direitos dos outros.